Olá, seres de luz! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso encontro de hoje. Eu sou a Lili, da Casa Eu Sou, trabalho com saúde, bem-estar e espiritualidade há mais de 20 anos. E a gente vem trazendo aqui no canal da Fraternidade Branca, principalmente assuntos relacionados com a Fraternidade Branca e a espiritualidade. Eu acho que faz bastante sentido hoje em dia a gente estudar, entender um pouquinho sobre a espiritualidade e sobre principalmente os mestres, os guias espirituais e toda a egrégora de luz dentro aí da Fraternidade Branca. E hoje o nosso encontro vai ter aula, o nosso encontro vai ter a meditação Padma, que é muito legal para a gente fazer, principalmente para a gente seguir com o nossa noite, nossa semana. E também a gente conhecer um pouquinho da fraternidade. Eu selecionei algumas dúvidas que vocês colocam, a maioria de vocês coloca na caixinha, né? E algumas pessoas me mandaram por mensagem também particular. E eu selecionei a maioria das dúvidas que são bem parecidas para a gente começar o nosso bate-papo. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui embaixo também, que eu vou colocar na fila para a gente ir conversando. Se não der para a gente falar todas as dúvidas, todas as perguntas de vocês, a gente abre um outro encontro também para a gente falar. Lembrando que a gente vai tentar deixar essa live salva, para ficar lá no nosso perfil, lá no nosso feed, para você que está chegando depois também conseguir assistir. Então, sejam muito bem-vindos. Deixa eu dar boas-vindas para quem está chegando. Oi, Pati. Oi, Eleni. Boa noite. Oi, Duda. Conforme forem chegando as pessoas, a gente vai conversando um pouquinho. E a gente vai começar, como dizem, pelo começo, Vamos começar falando um pouquinho sobre o que é a Fraternidade Branca. Muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas vêm através de indicações, através de conteúdo sobre a espiritualidade, dentro da Casa Eu Sou, que a gente conversa um pouquinho, vem aqui fazer a nossa meditação e às vezes fica com essa dúvida, o que será que é a Fraternidade Branca? Então agora a gente vai falar o que é. A Fraternidade Branca são seres que são ascensionados, seres que já viveram, como a gente aqui no planeta Terra, já tiveram as suas vidas em encarnação, já foram, a maioria deles, não todos, tá? Mas a maioria deles já tiveram a sua existência, como o Mestre Saint Germain, por exemplo, que teve a sua encarnação aqui no planeta como São José. E a gente tem várias vidas dos outros seres, e eles são ascensionados porque eles não fazem mais a sua vivência aqui nesse plano, são seres de luz, assim como nós também, que somos seres de luz, mas estamos encarnados, mas nós também fazemos parte da Fraternidade Branca. E todos os anjos, arcanjos, Elohims, seres da natureza também fazem parte da Fraternidade Branca. Então são seres que são aí, depois eu vou falar um pouquinho sobre os raios, são seres que vêm nos ajudar dentro da evolução do planeta e trazendo as suas virtudes, as suas qualidades, tentando nos ajudar a desenvolver essas virtudes também, a trazer para o nosso dia a dia um autodesenvolvimento, um fortalecimento energético, um fortalecimento espiritual. Então são seres que realmente vêm trabalhar com a nossa energia, ajudar a gente na nossa energia também, trazendo mensagens, canalizações, participando de grupos espiritualistas. Eu conheço aí alguns grupos de trabalho, acho que vocês que estão vindo agora também já ouviram falar de alguma forma aí da Fraternidade Branca, se não está conhecendo agora, mas eu trabalho com a Fraternidade Branca há bastante tempo e acompanho canalizações, algumas pessoas, alguns médios que vêm trabalhando com as mensagens de Saint Germain, de Mestra Kuan Yin, de Rovena, de Elmória. Vou explicar para vocês como funciona esses mestres aí, como eles são divididos, por que a gente fala de raios da Fraternidade Branca, tá? Então a gente vai para essa outra pergunta. Eu vou só linkar aqui com a outra para eu não me perder, tá? E se vocês tiverem qualquer dúvida, vão colocando aqui também, que a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. Em relação aos raios, os raios da Fraternidade Branca são 49 raios. Raios são cores, tá? São subdivisões que a gente tem em relação à Fraternidade Branca. A gente utiliza normalmente 9 raios, tá? Do 1 ao 9º raio. Esses raios têm cores, depois a gente vai denominar um pouquinho mais, eu vou em outro encontro, a gente vai conversar sobre cada raio. A gente já fez aqui algumas lives sobre cada raio, mas o que é interessante a gente saber é que, por exemplo, vamos começar do primeiro raio. O primeiro raio é o raio azul.
É um raio que vai falar sobre criatividade, sobre iniciativa, sobre começo. E é um raio que tem dentro da sua equipe espiritual um mestre Eumória. Só para a gente entender como é a divisão dos mestres, tá? Então esse mestre, ele coordena esse raio, né? E depois eu vou explicar um pouquinho sobre a gente fazer parte dos raios também. Mas ele coordena esse raio e tem aí essas características a nos ajudar dentro da fraternidade branca e dentro das nossas vivências aqui na Terra. Então é um mestre que nos potencializa dentro das virtudes, tá? Quando a gente detalhar um pouquinho mais sobre cada raio vai ficar mais fácil. O segundo raio, que é o raio amarelo, a gente tem aí uma intenção, né, uma virtude de sabedoria, que é muito interessante, que ele vem aí depois do início, né? O segundo raio é muito legal, ele é Peraí, gente, que eu tô vendo o gatinho aqui falando comigo ao mesmo tempo. Ele tá me dando sinalzinho de fumaça ali. Pra quem não sabe e não acompanha as lives até hoje, a gente tem alguns gatos aqui em casa, né? Gato, cachorro, enfim. E eles ficam se fazendo presentes aqui no nosso encontro, é muito legal. Enfim, a gente vai falar também dos outros raios, né? Segundo raio é o raio amarelo. A gente tem também Kutume, a gente tem alguns mestres que passaram pelo raio amarelo, que é a mestra Kuenin também. A gente tem mestre Lanto, a gente tem alguns mestres que passaram pelo raio amarelo e eles coordenam este raio para trazer para a gente justamente essa sabedoria maior no sentido da nossa conexão com a nossa intuição, com a nossa alma, a nossa presença eu sou. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá? Tô passando rapidamente sobre os raios para ficar mais fácil. Terceiro raio é o raio rosa, raio de mestra Rovena, é um raio que fala de amor incondicional. Quarto raio é o raio branco cristal, é o raio branco, aliás, e oitavo raio, vocês vão entender por que eu faço às vezes essa confusão, porque o quarto raio e o oitavo raio são iguaizinhos, só que o quarto raio é o raio branco e o oitavo raio é o raio branco cristal. A única diferença entre eles é que o oitavo raio é o Paulo veneziano, e o quarto raio, né, é o raio de Serafis Bey. Só muda a coordenação, tá, desses raios, mas as virtudes são as mesmas, que são virtudes, por exemplo, como pureza, como paz interior. Então eles vêm para fortalecer, né, essa energia na gente. Então o quinto raio, a gente vai para o raio de Mestre Larion, que é um raio de cura, é um raio de tranquilidade, é um raio que vai falar de verdade também, né, a nossa conexão com a nossa verdade. Sexto raio é o raio rubi dourado, que vem aí com a mestra Nada como equipe espiritual. Tem outros seres também, tá? Eu tô passando bem resumidamente. E ela vem trazendo aí as virtudes da gente ter essa devoção, essa entrega, essa confiança na vida, tá? Sétimo raio, que é um raio muito mais conhecido pela maioria das pessoas, que é o sétimo raio, vem aí falando de Mestre Saint Germain e Mestra Portia. É um raio de transmutação, é um raio de limpeza, é um raio de liberdade, tá? E aí a gente vai falar do oitavo raio, como a gente já falou, né, que é igualzinho o quarto raio, mas aí a gente vai para o nono raio. O nono raio é um raio de amor incondicional, que é o raio rosa-violeta, amor incondicional e transmutação. Ele junta as duas características do terceiro e nono raio, tá? Então ele vem aí com Mestra Rovena e também Mestre Saint Germain. Então, passando bem rapidamente pelos raios, porque é importante a gente entender o que? Quando a gente vem fazer, por exemplo, as meditações dos raios, a gente vem para se sintonizar nessas características, nessas qualidades, trazê-las para o nosso dia a dia, né? Principalmente para a gente conseguir desenvolver essas características. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos raios, que eu acho que é importante a gente fazer esse link, porque muitas pessoas perguntam, eu anotei aqui a outra pergunta sobre isso, e eu acho que esse é o momento de falar para vocês entenderem de uma forma mais tranquila, tá? Deixa eu dar uma boa noite só para quem chegou agora. Duda eu já falei, Marco Aurélio, Nelk Natal, não sei seu nome. Oi Rose, boa noite. A Dani, boa noite Dani, sejam bem-vindos. Se eu não conseguir falar todo mundo é porque fica rodando aqui, tá? E aí cada vez que entra ou sai alguma pessoa, ele fica rodando. Então, já aproveitando para falar dos raios, da importância da gente conhecer os raios, é que é importante a gente conhecer os nossos raios também. A gente faz aí, a gente tem me fugiu a palavra agora, a gente tem uma influência
de 2 raios, no máximo 2 raios, a gente nasce sob essa influência de missão individual e missão planetária. Já vou falar sobre o que significa essas missões, porque tem algumas perguntas sobre isso também, mas a gente faz parte de 1 ou 2 raios. A gente faz o cálculo, já vou falar sobre isso, mas o que é importante a gente saber? Que a gente faz parte dessas egrégoras espirituais. Então, se o meu raio, por exemplo, é um raio de cura, que é o raio verde, dentro da missão planetária, que é o meu caso, tá? Eu vou fazer parte dentro aí da corrente da energia de Mestre Hilarion, tá? Então aí eu tenho algumas desvirtudes a desenvolver, alguns desafios e também tenho uma sensibilidade a trabalhar com esse mestre deste raio. É uma equipe espiritual, tá? Então por isso que é importante a gente saber os nossos raios, né? E como que é feito esse cálculo? O cálculo é feito a partir da data de nascimento, tá? Dia, mês e ano, raio de missão individual. E raio de missão planetária é o cálculo que a gente vai fazer do ano de nascimento, tá? E aí a gente vai entrar num outro assunto, eu tô falando super rápido, porque eu quero abordar cada vez mais perguntas, mas se tiver com alguma dúvida, você coloca aí pra mim, tá? Dentro da missão individual e a missão planetária, eu quero colocar para vocês a diferença, tá? Porque não é tão suficiente assim a gente saber só os raios. Porque dentro dos raios, ó, falei que os gatinhos iam passar por aqui? Essa é a Mini. Eles sempre estão convivendo aqui com a gente nas lives, eles adoram participar. Então, assim, não adianta a gente saber só os nossos raios. É importante a gente saber a missão desses raios. O que eu tenho que fazer com isso? O que é legal de desenvolver? Quais são as minhas características e sensibilidades? Isso que é importante, porque só saber que eu faço parte da equipe do mestre Ascenso, e tenho aí as características e tal, é uma parte, mas a gente tem outras coisas a desenvolver. E aí é onde vem a resposta dessa pergunta que vocês me fazem. Qual a diferença da missão individual e missão planetária? A missão individual, ela vai dizer a respeito do que a gente tem que desenvolver como autodesenvolvimento mesmo, né? Que é importante a gente saber, eu pertenço ao raio X e tenho essas características, essas virtudes, esses desafios. Ó, subiu mais um gatinho aqui na mesa. Esses desafios, essas sensibilidades, essa equipe espiritual que me ajuda. Então, por isso que é importante a gente saber qual é a nossa missão dentro do nosso raio individual, tá? E aí, o nosso raio de missão planetária, ele vai falar sobre os nossos relacionamentos, ele vai falar sobre aquilo que a gente precisa desenvolver dentro do trabalho, dentro das relações, dentro das nossas expectativas e objetivos, daquilo que a gente cria em relação a fora da gente. Entendam que faz esse movimento. A missão individual, ela vai para dentro e a missão planetária, ela vai para fora. Então, eles se complementam. E muitas vezes as pessoas têm o mesmo raio, fazem parte do mesmo raio nas duas missões. E aí, são missões diferentes. Porque como eu me relaciono externamente, é diferente do que eu preciso me autodesenvolver aqui. Então, muitas vezes a gente conversa sobre isso nos encontros, né? Muitas vezes a gente está em alguns desequilíbrios físicos, emocionais, energéticos e espirituais, porque a gente está desconectado com as missões dos nossos raios. Porque a gente não está com os nossos raios em equilíbrio. Talvez porque a gente não o conheça, talvez porque a gente não se conecte a eles. Por isso que a gente vem fazendo aqui as meditações, para a gente se reconectar com esses raios, tá? Isso que é muito interessante. Também falando sobre isso, deixa eu só lembrar que eu já falei sobre isso, porque senão eu vou repetir a pergunta. Falando sobre isso, eu quero aproveitar esse gancho para tirar outra dúvida de vocês. A presença eu sou. A presença eu sou, ela é a nossa conexão com a nossa alma, com a nossa existência maior, com a nossa sabedoria, com a nossa consciência que vem antes da nossa vida agora, né, da nossa existência atual. Essa é a nossa presença eu sou. Vocês vão ver várias imagens aí na internet, deem uma olhadinha, que a presença eu sou é uma figura humana com outras figuras espirituais mais elevadas e a nossa conexão. Porque é realmente isso, é a nossa conexão com a nossa existência maior, né, com aquilo que vem antes dessa vida. E quando a gente faz, principalmente todas as meditações que a gente vem fazendo aqui, a gente se conecta à nossa presença eu sou, a gente se conecta à nossa alma e daí então a gente se conecta mais um pouquinho com os nossos raios, com as nossas missões, para justamente a gente tirar
da frente algumas coisas que a gente vem sentindo em relação a algumas dificuldades que a gente vem lidando, né, alguns padrões de repetição, algumas situações que vão se repetindo na vida. Então, às vezes, é só uma questão de desconexão com os nossos raios, tá? Depois eu vou orientar vocês como é que a gente consegue saber, receber os relatórios, enfim, tudo que a gente tem aqui na Fraternidade Branca, tá? Mas eu vou beber um golinho de água, vocês vão me ver bebendo bastante água por conta da garganta, tá? Pra eu não danificar, porque a gente vai fazendo vários encontros. Então, se vocês tiverem alguma dúvida do que a gente tá falando, vocês compartilhem comigo. Deixa eu ver por que ficou aqui embaçadinho. Peraí. Pronto, vamos ver se melhorou. Melhorou. Aí, já falei então pra vocês o que é a fraternidade. Ah, os mestres, a gente... Olha, aqui tem outro. Outro gatinho que é diferente daquele lá. Sobre os mestres, que eu acho que é muito importante a gente falar, que a gente tem muitos mestres, tá? Muitos mesmo. Mas o que eles colocam pra gente é que nós também somos mestres. Estamos em processos de evoluções e também, cada um na sua evolução, mas também fazemos parte dessa egrégora espiritual. A gente tem mestra Kuan Yin, por exemplo, que foi mestra Kanon, Buda Kanon no Japão. Ela também se apresentou como Buda feminino. E aí a gente entra, por exemplo, nas características de Mãe Kuan Yin, que vai falar de compaixão, de amor incondicional, de limpeza dos karmas. Então cada mestre tem as suas virtudes, e aí por isso que fazem parte de alguns determinados raios. Tá? Veja se está fazendo sentido para vocês. Se tiverem qualquer dúvida, vão me mandando, tá? Enquanto isso, eu vou tocando o barco aqui com as dúvidas que vocês colocaram nas caixinhas, tá? Então, os mestres são seres, como eu estava falando para vocês lá, falando sobre a Fraternidade Branca, eles são mestres que vieram, já existiram aí nesse plano, no nosso plano terrestre, com o corpo, né? E aí estão fazendo outros trabalhos espirituais. Deixa eu ver o que mais aqui que eu tenho de pergunta. Como saber os meus raios? Eu já respondi, né? Que tem a ver com a data de nascimento. O que é a meditação Padma? Essa é uma pergunta que também aparece na caixinha, principalmente para quem nunca fez com a gente aqui. A gente faz a meditação Padma todo domingo e toda terça, desde lá da época da pandemia, quando tudo era online, né? A gente começou uma sequência deixa eu baixar aqui o volume um pouquinho. Uma sequência de meditações. E a meditação Padma, ela é exclusiva da Casa Eu Sou. Ela é uma ferramenta que eu desenvolvi a partir de alguns lugares que internamente eu fui criando, fui desenvolvendo, fui pensando, fui sentindo, e principalmente como terapeuta, né, como profissional da área da saúde e do bem-estar, e também por ter passado situações onde eu não conseguia meditar. Eu já tinha passado por milhares de momentos, circunstâncias que não foram muito legais, como estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, e eu praticava meditação há muito tempo. Eu já fiz vários tipos de meditação, meditação budista, meditação Raja Yoga, várias formas de meditação, tem aí a formação dentro do yoga também, enfim, mas naqueles momentos mais tensos eu não conseguia meditar, porque me fora colocado um ideal de que meditação era ficar na ausência de pensamentos. E aquilo para mim era totalmente esquisito, porque eu não conseguia parar de pensar. Então eu considerava que eu não estava meditando e aquilo para mim era péssimo, né? Em vez de me ajudar, me atrapalhava. E aí foi onde eu desenvolvi a meditação Padma, que ela vem, aí o Padma vem da flor de lótus, né? De um momento de resiliência, da flor que nasce, apesar de muitas circunstâncias não favoráveis, mas é uma meditação que a gente faz de forma muito prática, quem me acompanha aqui sabe disso. A gente faz com os olhos abertos, semi-abertos ou fechados, tanto faz, mas a gente não ignora os pensamentos nem os sentidos. Nós somos o ser que pensa. Então a gente aprende a observar os nossos pensamentos, né, a nossa audição, o que a gente está sentindo naquele momento meditativo, e tá tudo bem. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma meditação Padma com a Fraternidade Branca, com toda essa energia, com toda essa egrégora que a gente está falando hoje. Principalmente para quem está conhecendo agora, entender e sentir como que é. Mas é uma meditação super rápida, prática, não demora muito tempo, porque às vezes a gente fala, eu só tenho 5 minutos para meditar por dia, não vou conseguir meditar, então não vou fazer mais nada. Não. E a meditação Padma, inclusive vou aproveitar uma outra pergunta que vocês perguntaram aqui, se a gente tem o curso de meditação.
O curso de meditação Padma da Fraternidade Branca a gente tem lá no nosso link da bio, no nosso portal escola, tá? Que são meditações que a gente faz com os raios, a gente também vem numa sequência aqui de meditações, mas são meditações Padma que a gente faz com cada raio para ativar essas energias. E são meditações super práticas, que você não precisa parar no seu dia para fazer. Você pode escutar no carro, não são meditações que vão te deixar alterado a ponto de você não conseguir fazer. Não, são meditações, como eu repito, prático, porque é realmente muito prático, né? E aí você consegue ouvir, você consegue estar fazendo outras coisas. O importante é você se sintonizar nessa energia. Então, a gente tem no nosso portal escola, já aproveitando para falar, porque algumas pessoas me mandaram, teve uma pessoa que mandou, o que é portal escola? O portal escola da Casa Eu Sou é um portal que eu trago tanto o relatório de missão individual, o relatório de missão planetária dos raios, né? Você pode ter acesso a essas ferramentas. Trago as meditações Padma da Fraternidade Branca, tem a meditação Padma de ansiedade também, que você pode ter acesso. E o portal escola vai ter aí também outros conteúdos mais para frente que a gente vai trazer, tá? Mas é um portal que eu chamo de portal porque realmente ele traz alguns caminhos pra gente quando a gente estuda, quando a gente é integrante, quando a gente faz parte, e dentro dele a gente tem acesso aí a algumas informações que são bem legais, bem interessantes. Então o portal escola é aí a nossa escola mesmo, o nosso portal de conhecimento sobre a espiritualidade, sobre a saúde, sobre o bem-estar, e sempre de forma super acessível, e que é muito interessante porque todos os conhecimentos que estão no portal, eles se complementam. Então, normalmente, a gente conhece o nosso raio de missão individual, a gente quer saber o nosso raio de missão planetária, então lá você consegue acessar. O nosso link tá lá no portal, tá lá no link da bio, tá? Ele fica lá disponível, com quanto tem vagas, quando vão fechando as turmas, a gente encerra uma aula, mas tem outras, enfim, você pode acessar lá. E se você quiser, depois eu te mando o link por aqui também. Você me manda um comentário ou me manda uma mensagem. Que aí você vai ter acesso a tudo que tem lá para você se inscrever e achar o que faz sentido para você. Vamos lá, o que mais? Já respondi o que é a meditação. Vamos falar um pouco aqui a meditação. O portal escola também. Vejam se vocês têm alguma dúvida, vocês compartilhem comigo. O que é a Casa Eu Sou? Acho que eu já dei um pouquinho de imagem do que é a Casa Eu Sou, né? Na verdade, a Casa Eu Sou foi fundada em 1990. É uma casa realmente de saúde, bem-estar e espiritualidade, que vem trazendo cursos, atendimentos, vivências, aulas, bastante informação sobre esses assuntos, né? E atendimentos, eu vou falar sobre os atendimentos, vocês me perguntaram também na caixinha o que é a TML. Vou aproveitar para compartilhar com vocês um pouquinho sobre ela e sobre os outros atendimentos que a gente tem aqui. Mas a Casa Eu Sou, ela vem aí desde 30 anos aí de existência, trazendo esses conhecimentos, estudando a Fraternidade Branca, estudando a saúde. A gente tem, por exemplo, ela foi criada pela minha mãe, então é uma casa aí que vem de uma tradição. Ela foi criada pela minha mãe, foi fundada pela minha mãe, que era psicóloga, era terapeuta. E aí a gente continuou, eu continuei o processo da minha mãe, né? A gente fazia várias coisas em conjunto, eu também tenho formação em psicologia, sou acupunturista, sou terapeuta em várias áreas. E aí quando minha mãe faleceu, eu dei sequência aos atendimentos, né? Alguns atendimentos presenciais, outros online, outros a gente faz por aqui. Os cursos também, que se tornaram uma forma acessível, principalmente na pandemia. E na Casa Eu Sou a gente também tem os produtos naturais de ervas, que foram também criados dentro da pandemia, para ter respaldo aí para os pacientes, né, para as pessoas que eram atendidas naquela época, receberem uma continuidade dos atendimentos, tá? Então, dentro da Casa Eu Sou, vocês vão me ver falando. A gente tem o @ da Casa Eu Sou, se vocês quiserem saber um pouquinho mais também sobre essas técnicas, sobre essas abordagens, tem lá também um pouquinho sobre, @Casa Eu Sou, um pouquinho sobre isso. Lá eu falo bastante sobre a acupuntura, enfim, sobre a medicina chinesa, sobre a psicologia, e a gente conversa bastante sobre isso. Então, a Casa Eu Sou vem sendo aí um lugar de referência dentro desses atendimentos, dentro da egrégora de luz. A gente continua alguns encontros da Fraternidade Branca, vem compartilhando mensagens aqui também, que a gente recebe, que eu canalizo. Então, eu vou passando para vocês e compartilhando tudo que vem me sendo
trazido pela Fraternidade Branca também, tá? É um lugar aí de acolhimento, de amor incondicional, de cura, de restabelecimento físico, mental, emocional. É um lugar que a gente acolhe todas as áreas, né? A gente não ignora uma parte nem outra, a gente trabalha todas as áreas e aí a gente vê o quanto é importante a gente trabalhar. Eu costumo falar na Casa Eu Sou que a gente trabalha um tripé aí dentro da Casa Eu Sou, que é lá em cima a espiritualidade como energia, tá? Também como mediunidade, como campo energético espiritual, e a gente tem dos outros lados também a parte mental, que vem com as emoções, que vem os sentimentos, vem os pensamentos, e a parte física, que vem aí o nosso corpo físico mesmo, a nossa matéria. Se a gente não cuidar lá da nossa parte espiritual, a gente acaba não conseguindo ter nem pensamentos positivos, porque a nossa mente fica extremamente afetada, as nossas emoções, sentimentos, enfim, oscilando, e o nosso físico sente, né? A gente vai sentir dor, a gente vai sentir um monte de outras coisas, fisicamente falando, doenças em repetição. Então, por isso que é importante, a Casa Eu Sou, ela cuida desse tripé, desse triângulo aí, né? Que a gente organiza dentro de todos os tratamentos. Mesmo sendo um tratamento de acupuntura, que é o que a gente oferece aqui, vou falar um pouquinho dos tratamentos para vocês que eu acho que é interessante, tá? Vou falar então, vamos para esse assunto para eu tirar essa dúvida. Já falei o que é a Casa Eu Sou, eu vou falar dos atendimentos, tá? Já que eu tô falando da acupuntura, então eu vou falar para vocês os atendimentos que a gente tem na Casa Eu Sou. Dentro desses atendimentos eu vou explicando um pouquinho cada um, como que cada um funciona, como que que a gente faz aqui, tá? Deixa eu só... Vocês estão ouvindo a musiquinha aí? Eu sempre gosto de trabalhar com musiquinha, mas eu não sei se tá dando para ouvir aí. Então, dentro da Casa Eu Sou, a gente tem a acupuntura, que eu chamo de ATI, que é acupuntura e tratamentos integrados, que são a manipulação de coluna, às vezes a reflexologia. A gente trata com as agulhas, quando o atendimento é presencial. Você já vai entender a diferença do presencial e do online, tá? É possível fazer atendimento online com acupuntura e eu te explico. Até porque a gente vem desenvolvendo isso há bastante tempo, né? Mais de 20 anos como profissional da saúde. Dentro da pandemia a gente teve que desenvolver e hoje é excelente porque a gente atende as pessoas no mundo todo, tá? Presencialmente eu atendo aqui na região de São Paulo, região Zona Oeste de São Paulo. E online a gente tem o potencial de atender o mundo todo, né? Como no presencial, como que é feito? É feito com as agulhas, né? Quando é adulto, quando é criança a gente não utiliza agulha, tá? Eu não utilizo, é permitido? Mas eu não utilizo, tá? E aqueles pontinhos na orelha, tá? Que são a auriculoterapia. E a gente também faz a manipulação de coluna, que é importantíssimo para a gente ver como está a nossa coluna, como está a nossa cervical, como está as regiões de tensão. E eu também coloco as agulhas na região das costas, que a gente tem pontos de equilíbrio tanto dentro da medicina chinesa, fisicamente falando, quanto pontos de equilíbrio emocional nas costas. Isso é muito interessante, eu chamar a atenção de vocês, porque nas costas a gente tem as emoções da tristeza, a gente tem da ansiedade, a gente tem da preocupação, tudo isso fica acumulado nas nossas costas. Então, por isso que dentro da ATI eu gosto de trazer a manipulação de coluna, porque depois que eu tiro as agulhas a gente faz uma massagem, a gente vê como é que estão esses pontos, né? Então é importantíssimo a gente olhar que nas costas a gente é como se a gente carregasse o mundo, né? Então a gente tem várias coisas aqui para tratar, tá? Espiritualmente falando também. Mas energeticamente falando, a acupuntura ela vem aí para trazer estímulos nesses pontos que a gente coloca as agulhas. A gente tem 12 meridianos da medicina chinesa, que tem nomes de órgãos: físico, baço, estômago, pâncreas, enfim, rim, bexiga. E a gente vai escolhendo, de acordo com a anamnese que eu faço, né, escolhendo os pontos para colocar essas agulhas para permitir esse fluxo dessa energia, tá? E esse fluxo de energia vai ajudar fisicamente, vai ajudar efeitos colaterais de medicação, vai ajudar TPM, menstruação, menopausa, oscilações hormonais, oscilações emocionais, porque dentro de cada elemento que a gente fala na medicina chinesa, porque esses 12, depois eu aprofundo mais isso, tá? Mas dentro desses 12 meridianos, eles são divididos em elementos: terra, água, o fígado que faz parte da madeira, enfim.
e eles têm emoções. Eles estão atrelados àquelas emoções que eu falei nas costas. Então, quando a gente faz acupuntura, a gente também equilibra essas emoções. E também trabalha a parte energética, né? E trabalha a parte espiritual. Então, todo o trabalho da medicina chinesa que a gente utiliza na Casa Eu Sou, a ATI, ela é justamente para isso, tá? Para equilibrar todos os sistemas que a gente tem, todas as camadas, toda essa parte do nosso tripé. E o atendimento online, que muitas pessoas me perguntam, mas eu não sou de São Paulo, como é que eu faço? Eu também queria fazer, né? Eu faço um pouquinho diferente, a gente faz uma sessão online, a gente conversa sobre o que você está sentindo, e eu vou te ensinar a você fazer em casa autoestimulação desses pontos, não com agulha, tá? Com a mão, que é automassagem, ou um shiatsu também. E eu posso te ensinar, se for necessário, a você fazer o estímulo com a pontinha do palitinho de dente, palitinho de fósforo. E assim, te indicar pontos na orelha também. E a gente grava também dentro desse encontro, né? Ele é gravado e eu disponibilizo depois para você também. É muito interessante porque eu também vou te indicar ervas que são importantes dentro do atendimento presencial também, da fitoterapia brasileira, tá? E a gente indica alguns outros tratamentos, se forem necessários, como escalda-pé, enfim. O atendimento online, então, você aprende a fazer essa autoestimulação, tá? Então, é muito interessante para quem não consegue fazer presencialmente aqui em São Paulo. Tá? O presencial aqui em São Paulo, ele é a domicílio, então por isso que eu só consigo atender a região da Zona Oeste e algumas partes, né? Porque realmente o acesso é mais restrito, porque a gente tem o deslocamento. E tem os outros atendimentos para fazer. Então vocês imaginam como que fica. Então vou falar para vocês os outros atendimentos, tá? A gente tem a TIML, que é muito procurada, principalmente para quem conhece a Fraternidade Branca, porque é realmente um respaldo. Peraí, deixa eu ver por que ficou aqui embaçadinho. É um respaldo da Fraternidade Branca para nós, como atendimento, né? Deixa eu ver, peraí, por que tá embaçadinho aqui? Pronto, deixa eu ver se melhorou. Não melhorou, peraí, gente. Pronto, agora melhorou. Então, a gente tem, dentro da TML, a TML significa Técnica Integrada dos Mestres de Luz. Mas para ficar mais fácil, a gente fala TML, tá? Dentro da TML, a gente verifica o seu padrão de energia. Eu já vou responder uma outra pergunta aqui, que a pessoa me perguntou como saber a minha energia. A gente tem várias ferramentas sobre isso. A gente tem também a nossa intuição, nossa inspiração em se entender, se compreender. Mas, buscando um recurso externo, a gente tem a TML que faz isso. A gente vai medir o padrão vibracional desta pessoa no momento da sessão. Ela é feita à distância, tá? Ela é feita online, só para você entender. Então, eu vou medir a vibração dessa pessoa, vou fazer a checagem de qual é o mestre que vai me orientar a fazer este tratamento, que vai reger a minha mesa, eu chamo de mestre regente, dentro desses raios que eu falei para vocês. Então, a gente vai verificar qual que é o mestre que guia esse tratamento naquele momento, tá? E a gente vai verificar as causas mentais, emocionais, energéticas e físicas daquela energia estar daquela forma. Tá? A gente tem padrões ideais de energia para a gente estar bem, estar disposto, estar com vitalidade. E quando a gente não está bem, quando a gente tem um desequilíbrio físico, emocional, enfim, energético, a gente precisa olhar para esses lugares. Aí a nossa energia, nosso padrão vibracional vai estar um pouco mais baixo ou elevado quando a gente está num lugar de ansiedade. Tá? Depois eu falo um pouquinho sobre isso. Mas, aí falando do tratamento da TML, fora a verificação, a gente vai verificar os chakras que estão alterados e a gente vai tratar esses chakras com a energia da Fraternidade Branca, com a energia dos raios, aqueles raios que eu falei para vocês na pergunta dos raios, né? Na parte dos raios. Então a gente vai tratar esses chakras que estão alterados com a vibração da Fraternidade Branca, para desenvolver aquelas virtudes que a gente falou, né? Então isso já vai dar um bom respaldo. Mais um pouquinho adiante, a gente também vai fazer o tratamento com gráficos de radiônica, que são formas geométricas que a gente emite energias, e cada gráfico significa uma coisa, então não tem como falar para vocês todos os gráficos que a gente tem, mas cada gráfico significa um tipo de tratamento. A gente utiliza vários gráficos, tá? E aí a gente também utiliza símbolos de Reiki, algumas vertentes de Reiki, tá? Eu sou reikiana há muito tempo também, desde a época da minha mãe. Então a gente utiliza alguns símbolos de Reiki, né? O Reiki japonês, o Reiki Usui também,
que é o japonês, a gente utiliza o reiki egípcio, enfim. E cada símbolo de reiki tem um significado também. Então a gente envia a energia desse reiki. A Dani comentou que é maravilhoso. Obrigada, Dani. A Dani já passou pela TML. É muito legal, eu sou suspeita também, mas é muito boa. É um divisor de águas mesmo, né? E aí a gente tem outros tratamentos. A gente pode verificar os desequilíbrios dentro da medicina chinesa. O que a gente tem de desequilíbrios? A gente também tem o tratamento de facilitar a conexão com a presença eu sou, com a chamatrina. Depois eu vou contar para vocês direitinho o que é chamatrina, tá? Tem uma pergunta aqui sobre isso também, que a gente fala tanto na fraternidade. Então a gente passa você dentro de um tratamento que é ancorado pela fraternidade branca e passa por outras coisas, como a cromoterapia. Enfim, a gente passa também pela roda dos raios, que é extremamente importante. A gente potencializa a energia de cada raio que for necessário na sessão para você. A gente traz aquelas virtudes daqueles raios e coloca você na energia daqueles raios. Então é extremamente significativo e muda muito a nossa energia, melhora pra caramba e ajuda a gente a potencializar o que a gente está sentindo de melhora no corpo e também a encontrar respostas para a gente solucionar internamente aquilo que a gente precisa, encontrar os guias, encontrar os caminhos, encontrar os médicos, encontrar os tratamentos. É como se a gente deixasse o campo aberto para receber tudo aquilo que precisa. E muitos padrões de repetição são alterados, né? Muitas doenças em repetição. A energia, porque é o que a gente estava falando do tripé. Se a gente trata a energia, se a gente trata lá em cima a parte espiritual, a gente vai descendo e vai tratando a parte energética, física, mental, né? Então é muito importante. É claro que a gente não vai ignorar a parte física, tá? Mas só para vocês entenderem, esse é um tratamento que eu faço à distância. Então ele é feito para o mundo inteiro, né? Tem pessoas de vários países que fazem também. E eu envio os áudios via WhatsApp com todo o tratamento que saiu, né? Para você saber quais foram os gráficos que você recebeu, o que foi tratado em você, o que é legal. E aí, deixa eu ver o que a Rose comentou, é realmente muito bom. Muito obrigada, Rose. A Rose também é minha paciente de TML, muito obrigada. É muito interessante porque a gente consegue, dentro desse tratamento também, verificar a energia do seu imóvel. E se vocês pesquisarem, vocês vão ver que existem muitos imóveis doentes. Doentes. Por quê? Você vai falar, nossa, eu me sinto estranha em casa. Eu chego em casa, não consigo descansar, e na casa de tal pessoa eu me sinto melhor. Por quê? Aí eu já vou responder uma outra pergunta aqui, deixa eu até arriscar. Ó, como tratar o imóvel com a TML? Vou falar sobre isso, como tratar um imóvel com a TML. A TML consegue verificar, a gente consegue verificar a vibração deste imóvel, o mestre regente do tratamento do imóvel, tá? Pode ser o mesmo do seu, pode ser outro, e as causas deste imóvel estar doente, que podem ser a construção, ondas geométricas, energias densas, vizinhos. Pode ser que você ou as pessoas da sua casa estejam sobrecarregadas. Então, assim, quando o imóvel está abaixo de uma medida que a gente tem de padrão ideal, ele está trazendo, puxando um pouco da sua energia e trazendo um pouco mais de doença física. Você vai ficar sempre doente, sempre com uma imunidade baixa, sempre com dor, sempre com alteração física. Quando esse imóvel está acima dessa média, e olha, eu já estou respondendo todas as perguntas aqui que me fazem quando me perguntam o que é a TML. Quando a gente faz a medição e esse imóvel sai com uma energia muito alta, ele vai provocar nos moradores a ansiedade, a angústia, a tristeza. Porque esse imóvel precisa se estabilizar, assim como a nossa energia. Quando a gente está em desequilíbrio, a gente precisa estabilizar. Então a nossa energia acaba puxando de alguns lugares do nosso corpo físico, das emoções, das sensações. No nosso imóvel é a mesma coisa. Então, muitas vezes, uma família inteira está doente porque o imóvel não está bom. Então, a gente consegue fazer a TML para imóvel também, tá? A gente consegue medir o padrão do imóvel e fazer o tratamento, tá? Que também é feito à distância. Também passo o imóvel aí em alguns gráficos, símbolos de reiki e na roda dos raios, para potencializar essa energia da fraternidade branca, desses mestres de cura, dentro do imóvel. E assim a gente vai equilibrando essa energia do imóvel para ele parar de puxar a energia dos moradores. Para ele parar de exigir dos moradores e ele se manter estável, tá?
Então é um trabalho que a gente também faz. E deixa eu ver se eu respondi tudo em relação ao imóvel, eu respondi. Mas uma outra dúvida é, como agendar a TML? Como agendar a radiestesia? Porque ela é feita pela radiestesia. Como agendar a acupuntura? Como agendar todos esses tratamentos? Ou a gente também tem um processo, que agora eu lembrei, que tinha esquecido de falar sobre a meditação Padma. A gente tem um processo que a gente sempre vem fazendo aqui as meditações Padma, né? Todo domingo e toda terça. No ano que vem a gente vai começar a fazer lá na Casa Eu Sou também, falando de acupuntura, tirando algumas dúvidas também. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente também tem um programa de meditação Padma individual, tá? É que eu tinha esquecido de comentar sobre isso, mas agora eu lembrei que eu tinha anotado aqui para eu falar, porque uma pessoa me perguntou sobre o curso de meditação, que eu falei para vocês e esqueci de falar quando eu falei do curso de meditação Padma da Fraternidade. A gente também tem o curso de meditação Padma individual, que é onde eu envio áudios de meditação, a gente faz um encontro também online, e aí eu envio áudios de meditação para você poder fazer na sua casa. São ciclos que a gente faz, tá? De meditação. Então eles são direcionados para você, tá? Não são necessariamente aquelas que a gente faz aqui. E meditação Padma não tem necessariamente a ver com a fraternidade branca, tá? A gente faz meditações sobre, principalmente sobre outras coisas como ansiedade, estresse, cansaço, foco, direcionamento, enfim, a meditação Padma, ela vai para vários caminhos, para bem-estar, para saúde física, para alívio de dor, então a gente também consegue fazer a meditação Padma nesse sentido, tá? Eu esqueci de falar sobre isso. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa aqui comigo? Dani, é impressionante tudo que revela. A TML é muito legal porque traz pra gente tudo que a gente tem aí de alterações que a gente precisa tratar em vários níveis, né? Então a gente consegue tratar com acupuntura presencial várias questões físicas, acupuntura online várias questões físicas também. E a gente consegue as questões emocionais serem acolhidas também e mentais. Mas o que eu indicaria é que se você quiser realmente tratar outras partes além delas, e se o seu físico também não está alterado ainda, se você sente que é só uma parte psicológica, parte mental e parte espiritual, a gente faz a TML, tá? Essa é a minha indicação. Deixa eu ver, como agendar, eu estava falando sobre isso, como agendar os tratamentos da Casa Eu Sou, os programas, você pode enviar uma mensagem para mim, por DM, colocar aqui nos comentários também, ou manda uma mensagem direta para mim, tá bom? Mais para frente eu vou conseguir colocar o link, vou ver se eu consigo disponibilizar daqui a pouquinho o link do WhatsApp da Casa Eu Sou, tá? Que lá a gente consegue fazer os agendamentos também, tá? A gente não tem necessariamente sempre vagas para todas as sessões, você não vai conseguir talvez marcar de uma semana para outra, porque é super corrido, mas se você não conseguir para algum programa ou para alguma sessão, a gente coloca o seu nome para fila de espera, enfim, a gente vai organizando em caixas, vai dando tudo certo, tá? É importante a gente fazer. Que mais? Gente, tem alguma pergunta que eu não falei, alguma coisa que vocês querem saber? Os atendimentos da Casa Eu Sou, tô olhando a minha colinha aqui, porque vocês perguntaram, eu fui anotando as perguntas de vocês nas caixinhas, tá? Deixa eu ver se eu falei. A gente tem também dentro do portal Escola os e-books, que são informativos também, sobre principalmente a Fraternidade Branca. A gente tem um e-book muito especial que foi canalizado por mim, sobre o Emmanuel, algumas pessoas falam Emmanuel, outras falam Emmanuel, que é o guia espiritual aí de Chico Xavier. E é muito interessante porque são mensagens para o dia a dia. Então dá uma olhadinha lá também no nosso portal Escola, tem o e-book de Emmanuel. Dentro do portal, deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguma coisa, o que a gente tem lá. A gente tem, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa, a gente tem sobre a fraternidade, as meditações. Também tem um atendimento que eu esqueci de falar para vocês, que é a mentoria Reconexão do Eu Sou, que é uma mentoria que vai falar sobre os seus raios de missão individual, seus raios de missão planetária. Também é uma mentoria online que a gente faz ao vivo. Ela é gravada, ela fica gravada para você poder assistir depois. E a gente faz uma meditação Padma também exclusiva para você se conectar com esses raios, né? Porque aqui a gente faz para todo mundo se conectar com seus próprios raios, né? Mas essa mentoria é bem interessante também, porque a gente faz aí um estudo sobre cada raio e cada raio que você tem. E aí a gente faz uma conexão também, fala um pouquinho dos mestres desse raio, faz a conexão com a presença Eu Sou. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar.
Muitas pessoas perguntam sobre a chama trina. Esse é um assunto que eu tinha falado agora há pouquinho, que eu ia falar para vocês. Gente, tem bastante coisa que a gente está falando, né? Eu já vou para a nossa meditação para a gente não perder o horário. A chama trina é como se fosse uma flor, né? Como se fosse uma flor de lótus, mas eu costumo dar o exemplo da vela. É como se fossem 3 velinhas nessa flor, cada pétala dessa flor, 3 pétalas que a gente consegue visualizar. E uma delas é o rosa do amor, ela tem essa cor, o amarelo da sabedoria e o azul do poder. Percebam que são os 3 primeiros raios que a gente falou lá atrás. Essas 3 chamas juntas chamam aí, é chamado de chama trina, mas elas chamam aí a nossa conexão também com a nossa existência, com a nossa presença, e a gente sempre tenta manter essas chamas, essas velas acesas, para que a gente cultive cada vez mais o amor, cada vez mais a sabedoria, cada vez mais o nosso poder interno. Então a chama trina, ela tem a ver com isso, tá? Ela tem a ver com o comecinho aí dos nossos raios, né, de todo esse processo dos raios, mas também da nossa conexão com a nossa presença eu sou. Certo, pessoal? Acho que eu tirei bastante dúvida, não sei se ficou alguma coisa. Se ficou também, depois a gente vai falar mais um pouquinho, eu vou abrir outras lives com as perguntas de vocês. E coloquem aí para mim, para vocês que estão chegando agora, as dúvidas de vocês, que aí eu vou anotando também. Se quiser, me manda por mensagem, tá? Às vezes você não quer colocar aqui, não tem problema, me manda por mensagem, tá? E agora a gente vai fazer a nossa meditação Padma. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o som, porque é interessante a gente escutar um pouquinho da música. Tudo bem aí? Alguma dúvida? Se tiver, vocês me falam, tá? Para quem tá chegando agora, eu vou tentar salvar essa live e deixar ela aqui salva no nosso feed. Às vezes eu não consigo porque o Instagram não deixa, mas a maioria das vezes dá. Então eu vou tentar deixar ela salva para você conseguir voltar e assistir todas as dúvidas e perguntas, tá? A gente vai fazer a nossa meditação Padma, como eu estava explicando para vocês, que é uma meditação prática, tranquila, suave e acessível para todas as pessoas que nunca meditaram, inclusive, tá? E ela vai trazer um pouco mais de clareza, de tranquilidade, de sossego, de paz interior. Nesse momento, a Rose comentou: "Oba, a meditação é maravilhosa." Muito obrigada, Rose. Eu fico muito feliz pela presença de vocês ao vivo no nosso encontro de hoje. A nossa meditação agora vai começar. Eu vou pedir para vocês se colocarem numa posição confortável para vocês. Vou baixar até com um tiquinho a minha luz. Se coloquem numa posição tranquila, leve. Façam os ajustes do corpo necessários. Pode ser deitado, pode ser sentado, como você preferir. Se você quiser, pode fechar os olhos, deixá-los semiabertos ou abertos, como for melhor para você. E respire profundamente. Respire. Isso. Observe aonde está a respiração no seu corpo. Qual é a parte do seu corpo que está essa respiração? Se está no peito, se está na barriga, se está no baixo ventre. Observe a sua respiração. Se precisar, solte o ar pela boca. Inspire pelo nariz e solte pela boca. Observe o seu corpo. Observe todas as partes do seu corpo. Se você tiver alguma parte com dor, em desequilíbrio, com algum desconforto, tente acomodar essa parte da melhor forma possível. E agora, preste atenção no chakra do seu coração, no centro do seu peito, que é o chakra cardíaco. Observe a sua respiração nesse chakra. E respire profundamente. A partir daí, você se conecta à sua presença eu sou, à sua alma, à sua existência de luz.
permite que a sua mente tenha os pensamentos que tem, mas você apenas os observa. Observe os seus pensamentos e observe que você é o ser que pensa esses pensamentos. Você é o ser que decide e escolhe se conectar à sua presença, eu sou, e à sua alma, à sua natureza maior. E dentro da sua natureza maior, permita que o seu corpo físico receba toda a energia necessária para a cura física que talvez o seu corpo físico precise nesse momento. Deixe que as suas células, os seus órgãos, a sua corrente sanguínea desenvolva a cura que é necessária e que você encontre através da sua presença eu sou os caminhos necessários para que essa cura aconteça. Respire profundamente. Imagine agora em volta do seu corpo físico a energia verde de Mestre Larion, o mestre que cura todas as mazelas físicas, mentais, emocionais, energéticas e espirituais. Observe que o seu corpo está sendo rodeado por esta vibração de luz. Observe-se envolvido por essa luz. E deixe adentrar no seu corpo físico e permear também a sua energia. Respire profundamente e observe que no centro da sua testa, no meio, entre as sobrancelhas, você emite um raio de luz branco. Essa luz que sai do centro da sua testa é emanada para todos aqueles que estão no mesmo local que você nesse momento. Seres, pessoas, natureza, objetos. Você emana também para a energia da sua casa, da onde você está agora. Emane essa energia para todos os cômodos, todas as pessoas que vierem na sua mente. Deixe que essa energia de luz seja emanada. Envie essa energia de luz para todo o planeta Terra, para a natureza, para os seres, para os animais. E volte a atenção para a sua respiração. Permita que essa energia também percorra o seu corpo físico, te trazendo bons sentimentos, boas sensações, boas vibrações agora. E respire profundamente. E lentamente vá abrindo os olhos, se eles estavam fechados ou semiabertos. Vá prestando atenção neste local que você está. Vá fazendo os ajustes do corpo. Vá voltando aqui para o nosso encontro. E vai me dizendo como é que vocês estão. Se está tudo bem, se vocês estão se sentindo bem. Para quem está fazendo a meditação Padma pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você acabou de praticar a meditação Padma e eu fico feliz pela sua presença nessa meditação. Ela pode fazer bastante diferença nesses minutinhos que a gente ficou aqui fazendo essa meditação. Me digam se vocês estão se sentindo bem, compartilhem comigo como vocês estão. Enquanto isso, eu quero só dizer para vocês que
uma coisa que eu não falei, que vocês também perguntam, eu compartilhei um pouquinho só sobre os produtos naturais de ervas da Casa Eu Sou. Eu não compartilhei aqui porque a gente vai fazer uma live no dia 2 de dezembro lá na Casa Eu Sou. Eu vou deixar o arroba aqui para vocês, tá? Arroba Casa Eu Sou. Sigam lá também. A gente vai fazer uma live lá sobre todos os produtos, ou alguns dos produtos, né, mais especiais que a gente tem aqui na Casa Eu Sou, que são essenciais, como bolsa de ervas, os sprays de ambiente, enfim. A gente tem vários produtos, como os blends de chá, os óleos pro corpo, né, pra dor, enfim. A gente vai fazer em parceria aí com a República do Aroma, que é muito legal também, que ela vai falar, a Dani, que tá aqui com a gente. Gratidão, gratidão, Dani. Vai falar um pouquinho também dos produtos que ela tem lá na República do Aroma, e que são muito legais também para saúde, bem-estar e espiritualidade, tá? Então são produtos que a gente traz na Casa Eu Sou também, que são potencializadores aí de cura, e a gente envia também para vários lugares do Brasil, a gente envia por correio, mas são muito legais e muito interessantes, mas depois a gente compartilha um pouquinho lá, tá bom? Muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Rose, tá tudo bem? Rose, muito obrigada pela sua presença também. Deixa eu agradecer quem estava aqui presente: Marinalva, Vanessa, Luca, Tâmara, Adriano, Giovana, Cláudia, Geomarques, Aragão, 1255, Vilminha, Fê, Romário, Suen, Lígia, peraí que eu não consigo ler todo mundo, Pati, Loja Descate Osasco. Gente, é muita gente, eu não consigo voltar todo mundo, tá? Mas muito obrigada pela presença de vocês. Quem não conseguiu assistir a live inteira, a gente vai deixar salvo lá no nosso perfil. E a gente vai compartilhar também muito mais conteúdo sobre a Fraternidade Branca, como a gente vem fazendo, as mensagens, enfim. Fiquem acompanhando lá. E todas as vezes que que a gente for fazer uma live, que são normalmente de domingo e terça, se você quiser receber as notificações de quando a gente está começando as lives também, coloca o sininho lá no nosso perfil. Quando a gente tem a nossa descrição de perfil, tem um sininho ali. Coloca ele lá para você receber, ativa ele lá para você receber todas as notificações de quando a gente está começando as lives também e quando tem publicações novas também. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Eu agradeço a existência de todos. Como eu sempre digo, se vocês não estivessem aqui, o meu trabalho também não seria possível. Então eu sou muito grata. Grata também para você que está aqui ao vivo comigo, para fortalecer e aumentar a nossa egrégora de luz ao vivo, e também fortalecer para quem está assistindo depois gravado, também fortalece a nossa egrégora de luz. Então eu sou muito grata pela presença de vocês, tá bom? E se vocês tiverem qualquer dúvida, tiverem mais dúvidas sobre o que a gente veio falando hoje no nosso encontro, ou outras coisas sobre espiritualidade, a gente vai falar no nosso próximo encontro também sobre mediunidade, enfim, energia, canalização, chakras. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois também, mas vão colocando aí pra mim e me mandando, tá? Que aí eu vou anotando pra gente fazer hoje como a gente fez, tá bom? Muito obrigada, o meu coração agradece o coração de vocês e eu sou muito grata pela presença e existência de todos. Muito obrigada, até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, domingo estaremos reunidos às 9h15 ou antes. Eu vou avisando vocês, mas se não, temos encontro marcado no domingo. Muito obrigada, pessoal. Boa noite, bom descanso para vocês e vão acompanhando a gente que a gente vai compartilhando mais coisa. Tá bom? Qualquer dúvida, me manda por aqui também. Beijo, pessoal!